Você sabia que por trás da imagem serena e espiritualizada do ator Maurício Silveira, havia uma trajetória marcada por polêmicas, enfrentamentos públicos, provocações no palco e um fim trágico que pegou todos de surpresa? Pois é, o que muitos viram apenas como mais um nome da televisão brasileira, na verdade, escondia uma vida intensa, cheia de decisões controversas, obras teatrais que causaram revolta em parte da plateia e declarações que dividiram até seus próprios fãs. Neste vídeo, você vai conhecer o triste final do ator brasileiro Maurício Silveira e vai entender por que a sua morte, ocorrida em agosto de 2025, deixou não só um vazio no meio artístico, mas também uma série de perguntas que continuam ecoando nas redes até hoje. Maurício ficou conhecido pelas participações em novelas da Globo como Cobras e Lagartos e Paraíso Tropical, mas foi no teatro que ele realmente expôs o lado mais cru e provocador de sua arte. A peça Pasolini no Deserto da Alma, por exemplo, gerou revolta e confusão em pleno teatro carioca por conter cenas de nudez frontal. Houve casais discutindo no meio da plateia, protestos e críticas ferozes nas redes sociais. E mesmo diante da pressão, Maurício não recuou. Pelo contrário, em entrevistas, chegou a acusar a sociedade brasileira de ser hipócrita, machista e moralista, declarações que, claro, não passaram despercebidas e renderam polêmicas intensas. Ele também causou controvérsia com seus e-books, como o provocativo Não Caia na Lábia de Machos Escrotos, que virou fenômeno nas redes, mas foi acusado por críticos de ser autoajuda rasa travestida de arte. Maurício respondia com firmeza e ironia, desafiando tanto seus detratores quanto a própria indústria cultural. Agora, se você quer mesmo entender tudo o que estava por trás da imagem pública de Maurício Silveira, e descobrir a chocante reviravolta que marcou seus últimos dias de vida, fica aqui comigo até o fim, porque a última revelação deste vídeo vai te impactar. E se você está chegando agora no canal, já se inscreve e ativa o sininho, porque isso mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo investigativo e profundo, e assim ele entrega nossos vídeos para mais pessoas. Deixe também o seu gostei, porque essa simples ação fortalece demais o canal. Se quiser apoiar ainda mais nosso trabalho e nos ajudar a continuar trazendo histórias como essa com pesquisa, respeito e coragem, considere clicar no botão do Super Thanks aqui embaixo e fazer uma contribuição simbólica. Agora, se não puder nesse momento, sem problema, comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu na história de Maurício Silveira. Sua opinião importa muito. Então, respira fundo, se prepara, porque o que você vai ouvir agora pode mudar totalmente a imagem que você fazia desse ator. Maurício Silveira nasceu no dia 18 de fevereiro de 1977, na vibrante cidade do Rio de Janeiro, cercado pela diversidade cultural, pela energia artística e pela beleza natural que caracteriza a capital fluminense. Desde muito pequeno, ele demonstrava uma sensibilidade diferente, uma inquietação que o afastava do lugar comum e o conectava com o universo da arte de uma forma muito particular. Sua infância foi marcada por uma mistura de desafios e descobertas. Cresceu em uma família de classe média, onde a vida nunca foi exatamente fácil, mas sempre foi rica em experiências. Seu pai trabalhava como eletricista e sua mãe era costureira, dois profissionais batalhadores que se desdobravam para garantir o sustento da casa. Maurício, desde cedo, aprendeu com eles o valor do esforço e da dedicação, mas também percebeu que o que fazia seu coração bater mais forte era algo além do pragmatismo do dia a dia. Era o palco, era a interpretação, era a magia da representação humana. Na escola, destacava-se pelas apresentações em datas comemorativas. Era sempre ele quem se voluntariava para declamar poemas, representar cenas, fazer narrações. Tinha uma facilidade impressionante para decorar textos, e uma expressividade que cativava não apenas os professores, mas também os colegas, mesmo os mais resistentes às manifestações artísticas. Seus primeiros aplausos vieram nas quadras escolares, entre murais de cartolina e fantasias improvisadas, mas aquilo foi suficiente para acender nele uma paixão que jamais se apagaria. Na adolescência, enquanto muitos se perdiam em dúvidas sobre o futuro, Maurício já tinha clareza. Queria ser ator. Não havia plano B. Não havia outra opção que fizesse sentido. E mesmo diante de um cenário instável e incerto como o do meio artístico no Brasil, especialmente para jovens de origem humilde, ele decidiu persistir. Aos 17 anos, ingressou em cursos livres de teatro, frequentando grupos comunitários, oficinas em centros culturais e ensaios de companhias alternativas. Sem dinheiro para investir em grandes escolas,
Maurício usou o que tinha: coragem, talento e uma vontade insaciável de aprender. Passava horas lendo peças, assistindo filmes, anotando falas, imitando expressões, estudando a linguagem corporal dos grandes mestres. Tinha uma obsessão saudável pela arte de interpretar e via no teatro não apenas um palco de vaidade, mas um espaço sagrado de transformação social. Para ele, atuar era quase uma forma de militância, era o modo de dar voz aos silenciados, de falar sobre o que incomoda, de tocar almas. Foi nesse ambiente, de efervescência cultural e busca constante por expressão, que Maurício começou a dar seus primeiros passos mais consistentes na profissão. Integrou grupos de teatro experimental, participou de festivais estudantis, aos poucos, foi conquistando espaço. Ainda jovem, percebeu que não bastava apenas interpretar, era preciso criar. Foi então que surgiu a ideia de fundar a MS Produções Artísticas, um projeto que inicialmente parecia pequeno, mas que com o tempo se tornou o grande eixo de sua vida profissional. A produtora nasceu de forma modesta, com recursos escassos, mas com um propósito muito claro: democratizar o acesso à arte, formar novos talentos e fomentar produções independentes. Maurício não queria apenas atuar, ele queria transformar. Na MS Produções Artísticas, ele assumiu um papel que ia muito além de fundador. Era ator, diretor, roteirista, produtor, professor e mentor. Ministrava oficinas de teatro e audiovisual para jovens e adultos, oferecia palestras sobre autoconhecimento e criatividade, desenvolvia peças autorais e incentivava constantemente a autonomia dos alunos. Tinha uma abordagem que misturava técnica, emoção e espiritualidade, sempre buscando inspirar mais do que ensinar. Para ele, cada aluno era uma semente de potência artística, e bastava um olhar atento e generoso para fazer germinar aquilo que o mundo ainda não enxergava. Não importava a idade, a origem ou a aparência. Para Maurício, todos tinham direito ao palco da vida. Além do teatro, Maurício buscou também a formação intelectual. Era um ávido leitor de filosofia, psicologia e literatura clássica. Chegou a iniciar uma formação em psicanálise, porque acreditava que entender o comportamento humano era fundamental para qualquer artista. Em suas aulas, misturava conceitos de Freud, Jung e Lacan com exercícios de respiração, improviso e escrita emocional. Tinha uma didática única, que encantava e desconcertava ao mesmo tempo. Não era raro que alunos saíssem de suas oficinas profundamente tocados, às vezes chorando, às vezes rindo, mas sempre transformados. Com o tempo, sua produtora passou a ser reconhecida como um polo criativo independente, especialmente no circuito carioca. A MS Produções Artísticas ganhou corpo, parcerias, palcos e visibilidade. Mas Maurício nunca deixou que o crescimento o distanciasse de sua essência. Continuava sendo aquele artista de fala calma, sorriso discreto e olhar profundo, que preferia o contato direto com seus alunos do que grandes holofotes. Mesmo quando começou a fazer participações na televisão, em novelas da Globo e da Record, Maurício nunca abandonou seu trabalho de base. Gravava durante o dia, mas à noite estava nos ensaios. Viajava para fazer teatro, mas voltava para dar aula no dia seguinte. Seu compromisso com a formação artística e humana era absoluto. Outro aspecto que marcou profundamente sua trajetória foi a espiritualidade. Embora não fosse vinculado a nenhuma religião específica, Maurício tinha uma ligação muito forte com práticas de autoconhecimento e expansão de consciência. Meditação, reiki, respiração holotrópica, constelação familiar, todas essas ferramentas faziam parte de seu repertório pessoal e, em muitos momentos, também de suas oficinas. Ele acreditava que o artista precisava estar em paz consigo mesmo para poder acessar as emoções do outro. E essa crença orientava não apenas sua prática pedagógica, mas também sua vida pessoal. A trajetória artística de Maurício Silveira foi marcada por uma multiplicidade de experiências que transitavam com naturalidade entre o universo da televisão e a intensidade visceral do teatro. Desde o início, ele sempre demonstrou que sua vocação não estava limitada a um único formato ou estilo. Com um espírito inquieto e uma entrega absoluta à arte, Maurício construiu uma carreira sólida, embora longe do estardalhaço das celebridades convencionais. Ele optou por caminhos que, muitas vezes, exigiam coragem, comprometimento e uma fidelidade inegociável aos seus princípios artísticos. Na televisão, Maurício começou a despontar em produções da TV Globo, uma das maiores vitrines para atores no Brasil. Sua primeira grande chance veio em Cobras e Lagartos, novela exibida em 2006,
que contava com um elenco de peso e um enredo recheado de personagens intensos. Embora não tenha sido protagonista, sua participação marcou o início de uma presença que ganharia destaque ao longo dos anos. O papel lhe rendeu elogios discretos da crítica, mas foi suficiente para abrir portas importantes dentro da emissora. No ano seguinte, participou de 2 novelas que também fizeram bastante sucesso: Sete Pecados e Paraíso Tropical. Em ambas, Maurício trouxe à tona personagens que, mesmo secundários, eram densos e cheios de nuances. Seu olhar introspectivo, sua dicção clara e sua habilidade de transmitir emoção com sutileza chamaram a atenção de diretores e roteiristas. Em Sete Pecados, por exemplo, seu personagem enfrentava dilemas morais que exigiam mais do que uma atuação decorada, exigiam verdade. E era justamente essa verdade que ele entregava com tanta intensidade. Ainda na TV Globo, Maurício foi escalado para Insensato Coração em 2011, uma novela que abordava temas como ambição, traição e identidade. Mais uma vez, ele mostrou sua versatilidade e capacidade de adaptação, transitando com naturalidade entre cenas dramáticas e momentos de maior leveza. Sua atuação nessa novela foi elogiada por colegas de elenco, que destacavam sua concentração, profissionalismo e generosidade em cena. Mas apesar do crescimento na televisão aberta, Maurício nunca se deixou seduzir apenas pela exposição midiática. Para ele, a arte era muito mais do que audiência ou reconhecimento em grandes premiações. Era um processo profundo de transformação pessoal e social. Foi por isso que, após a fase na Globo, decidiu aceitar convites da Record TV, uma emissora que, à época, vinha apostando em produções mais ousadas e diferenciadas. Em 2012, entrou para o elenco de Balacobaco, uma novela com temática mais leve e voltada ao humor dramático, mas que permitia ao ator explorar outras dimensões do seu talento. Já em 2022, participou da superprodução bíblica Reis, em que viveu um personagem de época, mergulhando em um universo completamente distinto do que havia trabalhado até então. Essa novela exigiu preparo técnico, pesquisa histórica e uma expressividade corporal afinada, especialmente por se tratar de um enredo que combinava elementos religiosos e narrativas épicas. Maurício entregou uma atuação intensa, demonstrando que podia se reinventar mesmo depois de décadas de carreira. Apesar da presença frequente nas novelas, o verdadeiro coração artístico de Maurício sempre pertenceu ao teatro. Foi nos palcos que ele encontrou sua maior liberdade, sua maior provocação, sobretudo, seu espaço sagrado de expressão. O teatro não exigia filtros ou roteiros pré-aprovados por patrocinadores, exigia alma. E isso ele tinha de sobra. Um de seus trabalhos mais marcantes foi a peça Pasolini no Deserto da Alma, uma montagem que prestava homenagem ao cineasta e escritor italiano Pier Paolo Pasolini, conhecido por sua abordagem ousada, política e poética da condição humana. A montagem, dirigida por Maurício, e também estrelada por ele, mergulhava em temas como sexualidade, repressão, poder e espiritualidade. O espetáculo, encenado de maneira experimental, causou enorme repercussão no Rio de Janeiro, especialmente por conta de uma cena no frontal de um de seus colegas, que gerou desconforto e até discussões acaloradas na plateia. Alguns viam como excesso, outros como transgressão artística necessária. Maurício, no entanto, defendia com veemência a cena, afirmando que o corpo no palco era parte essencial da denúncia proposta pela obra e que não havia arte verdadeira sem incômodo. A polêmica apenas reforçou seu nome como um artista comprometido com a ousadia e com o questionamento de padrões. Outra peça de grande impacto foi Eu Matei Nelson Rodrigues, na qual Maurício interpretava múltiplas personas inspiradas no universo do dramaturgo brasileiro. A montagem era uma metalinguagem provocadora, um mergulho nos tabus da sociedade, que alternava momentos de lirismo e brutalidade. Maurício acreditava que Nelson Rodrigues era um autor que ainda não havia sido compreendido por completo e que precisava ser revisitado sob a ótica contemporânea. Sua performance era intensa, quase ritualística, e frequentemente deixava o público em silêncio ao final de cada cena. Muitos espectadores relatavam ter saído do teatro em estado de reflexão profunda, tocados por uma energia que transcendia a encenação tradicional. No espetáculo Intercessão, Maurício apostou em uma proposta mais intimista, centrada nas relações humanas em tempos de hiperconectividade. A peça abordava as angústias de uma geração que vive entre telas e silêncios, entre desejos reprimidos e afetos efêmeros. A vida pessoal de Maurício Silveira sempre foi cercada por um certo mistério,
não no sentido de esconder algo sombrio ou controverso, mas sim pela maneira como ele escolheu preservar o que era íntimo. Em um mundo onde muitas figuras públicas expõem cada detalhe de sua rotina, suas relações e seus sentimentos nas redes sociais, Maurício nadava contra essa corrente. Nunca se casou, não teve filhos e tampouco foi visto envolvido em relacionamentos midiáticos ou situações de exposição gratuita. Para ele, o que se vivia fora dos palcos tinha um valor sagrado, reservado, e precisava ser respeitado com discrição e dignidade. Ainda assim, isso não significa que ele não falasse de amor. Muito pelo contrário, ele era um homem profundamente afetivo e sempre aberto a discutir sentimentos, emoções e relações humanas. Só que ele fazia isso não por meio de fofocas ou manchetes, mas sim por suas palavras, por suas atitudes e por sua produção literária. Em diversas entrevistas, principalmente em suas postagens nas redes sociais, Maurício costumava abordar temas como amor próprio, relacionamentos saudáveis, toxicidade emocional, abandono afetivo e o desafio de manter vínculos verdadeiros em tempos tão acelerados e superficiais. Ele acreditava que as relações mais profundas nascem quando a consciência, maturidade emocional, sobretudo, quando ambas as partes já aprenderam a se amar sozinhas. Nas redes sociais, Maurício era conhecido como o artista incentivador de vidas, um título que não foi dado por agências de marketing, mas que ele mesmo assumiu com muito orgulho. Era uma forma de declarar ao mundo que sua arte e sua presença não se limitavam a entreter, mas também a provocar mudanças internas. Seus seguidores, que chegavam a cerca de 300 mil, o acompanhavam por um motivo muito claro. Ele era fonte constante de inspiração, acolhimento e reflexão. Seus textos tinham um tom afetivo, direto, muitas vezes quase terapêutico. Falava sobre a dor do abandono, sobre como reconhecer sinais de desrespeito num relacionamento, sobre o ciclo da dependência emocional, sobre o poder de recomeçar, e também sobre como lidar com as frustrações de forma leve e responsável. Suas publicações nunca soavam como lições de moral, mas como conselhos de alguém que também sentia, também caía, também recomeçava. Essa dimensão afetiva de sua personalidade estava muito presente em sua produção autoral. Maurício escreveu diversos e-books que se tornaram referência para seus seguidores e alunos, entre eles Amor que Cura, Seja Sua Melhor Versão, e Você, Bebe o Quê? E Não Caia na Lábia de Machos Escrotos. Cada um desses títulos refletia não apenas seu pensamento, mas também suas vivências. Em Amor que Cura, por exemplo, ele falava sobre a importância de sair de relações que adoecem, mesmo que isso doa. O livro mesclava relatos pessoais com análises emocionais e sugestões práticas de autocuidado. Já Seja Sua Melhor Versão abordava o poder de transformação interna que nasce da coragem de olhar para dentro, de reconhecer traumas, de romper ciclos repetitivos e de abrir mão da necessidade de aprovação externa. Era quase um manual de fortalecimento emocional. Talvez o mais curioso entre seus títulos fosse E Você, Bebe o Quê? Um livro que usava o tema do consumo de bebidas como ponto de partida para falar de escolhas inconscientes. Maurício usava a metáfora da bebida emocional para discutir tudo aquilo que ingerimos sem perceber. Palavras duras, culpas antigas, relações tóxicas, críticas destrutivas, e como isso intoxica nossa alma. Ele dizia que muita gente vive de goles emocionais que alimentam a dor e que só é possível viver de forma plena quando se escolhe, conscientemente, o que se quer beber da vida. Era uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, profunda de abordar questões de saúde mental, dependência emocional e autorresponsabilidade. Outro título que gerava muito engajamento era Não Caia na Lábia de Machos Escrotos. Escrito com um misto de ironia, crítica social e afeto, esse e-book tinha como objetivo alertar, especialmente mulheres, sobre padrões de relacionamento abusivo, manipulação afetiva e estratégias de gaslighting. Ele abordava as táticas sutis e perigosas de homens que usam o discurso do afeto para controlar, silenciar ou diminuir o outro. Maurício recebia dezenas de mensagens por dia de mulheres que diziam ter se libertado de relacionamentos tóxicos após lerem seu conteúdo. Para ele, isso era mais valioso do que qualquer prêmio artístico. Essa relação com o público, construída com carinho e coerência, também refletia sua própria jornada de autoconhecimento. Embora fosse discreto sobre seus relacionamentos passados, deixava transparecer, em suas falas, que havia vivido amores intensos, e também algumas dores profundas. Em um vídeo postado nas redes, chegou a dizer: "Eu não sou um homem que nunca sofreu por amor. Eu sou um homem que, depois de sofrer,
resolveu se escolher. Essa frase viralizou e se tornou uma espécie de mantra entre seus seguidores, especialmente os que buscavam apoio emocional. Em outro texto, escreveu: relacionamento não é salvação. Quem busca alguém para se salvar, vai afundar junto. Relacionamento é parceria entre dois inteiros, não entre dois metades. Frases como essas ilustravam não só sua visão sobre o amor, mas também sua filosofia de vida. No dia a dia, Maurício era um homem simples. Gostava de caminhar em silêncio, frequentar feiras de rua, ouvir música instrumental e passar tempo sozinho. Dizia que a solidão, para ele, nunca foi sinônimo de vazio, mas de presença. Estava sempre com um livro debaixo do braço, uma caderneta de anotações no bolso e o celular cheio de ideias salvas para futuras publicações. Era observador, sensível e muito atento aos detalhes do comportamento humano. Não era raro que amigos ou alunos desabafassem com ele, mesmo sem planejar. Tinha o dom de ouvir sem julgar, de acolher sem invadir. Essa escuta empática era, provavelmente, um dos maiores pilares da sua conexão com o público. Maurício Silveira nunca foi do tipo que buscava agradar a todos. Desde os seus primeiros passos no teatro até suas últimas declarações em entrevistas, ele se destacou por uma postura firme, crítica e, por vezes, desconcertante. Era, antes de tudo, um artista que acreditava na função provocadora da arte. E por mais que fosse conhecido por seu tom afetuoso e sua linguagem acolhedora nas redes sociais, nos palcos e diante de microfones, ele se permitia ir além do politicamente correto. Não tinha medo de tocar em feridas. Não se acovardava diante das críticas. E talvez seja justamente essa coragem que fez com que tantas pessoas se identificassem com ele, mesmo quando discordavam de suas opiniões. Seu nome esteve envolvido em algumas polêmicas, não porque procurava confusão, mas porque acreditava que o papel do artista não era o de agradar, mas o de provocar reflexão, incômodo, transformação. Uma das situações mais emblemáticas nesse sentido aconteceu com a montagem teatral Pasolini no Deserto da Alma, que ele escreveu, dirigiu e estrelou. A peça era uma homenagem ao cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, conhecido por sua obra transgressora e suas posturas desafiadoras diante da hipocrisia social. Maurício se inspirou nessa figura intensa para construir um espetáculo que mesclava poesia, sexualidade, política e existencialismo. O enredo era denso, simbólico, como tudo o que ele criava, altamente sensorial. A encenação incluía momentos de nudez frontal masculina, o que, apesar de justificado pelo contexto estético e filosófico da peça, acabou causando forte reação do público. Em uma das sessões no Rio de Janeiro, o desconforto foi tanto que houve discussão na plateia. Casais discutiram entre si. Algumas pessoas abandonaram o espetáculo antes do fim. Outras permaneceram, em silêncio absoluto, atônitas. Os comentários nas redes sociais se dividiram entre elogios à ousadia e acusações de apelação. Para alguns, Maurício havia ultrapassado os limites do bom gosto. Para outros, ele havia finalmente tocado num ponto cego da sensibilidade coletiva. E ele, como sempre, respondeu com serenidade, mas sem recuar um centímetro de sua posição. Em entrevistas concedidas após o episódio, ele foi claro: o corpo é político. A nudez no palco não é pornografia. É exposição da alma através da carne. E se isso incomoda, talvez seja porque temos questões mal resolvidas com nossos próprios desejos. Com esse tipo de afirmação, ele não apenas reafirmava a legitimidade de sua proposta artística, como também confrontava diretamente o moralismo entranhado na sociedade brasileira. Para Maurício, era essencial que o teatro provocasse. Ele dizia que o palco é um espelho ampliado da sociedade, e que, se o reflexo dói, não é culpa do espelho, mas da imagem refletida. Essa visão o colocava constantemente em choque com setores mais conservadores, tanto da crítica quanto do público. Mas ele não se abalava. Pelo contrário, usava essas reações como combustível para aprofundar ainda mais sua busca por uma arte que realmente mexesse com as estruturas. Sua militância artística não se limitava ao palco. Em entrevistas para portais culturais, lives com seguidores e até mesmo em mesas redondas acadêmicas, Maurício insistia na ideia de que o artista precisa desafiar o senso comum. Para ele, o verdadeiro perigo estava na acomodação. Ele criticava abertamente a cultura do entretenimento superficial, das novelas com enredos previsíveis, das comédias fáceis que evitavam qualquer debate profundo. E, claro, isso também não era bem recebido por todos.
Alguns colegas de profissão consideravam suas falas um tanto arrogantes ou idealistas demais. Mas ele mantinha sua coerência. Não era movido por vaidade. Era movido por propósito. Outro tema recorrente em suas declarações públicas era o combate ao machismo estrutural. Maurício via a masculinidade tóxica como uma das grandes doenças sociais contemporâneas. Em seus textos, aulas e entrevistas, ele desconstruía com precisão as formas sutis, e nem sempre tão sutis, de violência simbólica e emocional praticadas por homens que se recusam a olhar para suas fragilidades. Costumava dizer que o homem que não chora é o mesmo que, mais tarde, grita. Reprimir a emoção é dar espaço para o descontrole. Essa frase, inclusive, foi reproduzida milhares de vezes nas redes sociais, principalmente por mulheres que se sentiam representadas por seu discurso. Ele não falava apenas como artista, mas como homem disposto a rever seus próprios comportamentos, seus condicionamentos e sua história. Em um vídeo bastante comentado, ele declarou: "Eu já fui o homem que não sabia ouvir, que tinha medo de dizer eu não sei. Mas hoje eu prefiro ser desconstruído do que ser repetido." Os momentos finais da vida de Maurício Silveira foram marcados por uma luta silenciosa, dolorosa e profundamente comovente, travada longe dos palcos, dos holofotes e das redes sociais onde, por tanto tempo, ele se manteve presente como um farol de luz e inspiração. Ao final de julho de 2025, quando muitos ainda acompanhavam suas reflexões diárias, seus textos delicados e seus conselhos sobre autocuidado e amor próprio, ele foi internado para realizar uma cirurgia delicada para a retirada de um tumor no intestino. A notícia, inicialmente compartilhada com discrição, pegou os fãs e amigos de surpresa. Maurício sempre cultivou uma imagem de saúde espiritual e emocional e, mesmo fisicamente, era visto como alguém sereno, que praticava o cuidado com o corpo e a mente. Por isso, o anúncio de que havia sido diagnosticado com um tumor gerou comoção e preocupação imediata entre todos que o acompanhavam. A cirurgia aconteceu em um hospital público, o Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi realizada com urgência, após exames constatarem a necessidade de intervenção imediata. A família, que até então mantinha discrição absoluta, optou por informar o público por meio de uma nota nas redes sociais de Maurício, explicando que ele havia sido operado para a retirada de um tumor ainda em investigação e que o quadro era considerado delicado, mas que havia esperança de recuperação. A nota, escrita com tom de otimismo e fé, pedia orações e vibrações positivas, e foi recebida com uma avalanche de mensagens de apoio, carinho e solidariedade. Seguidores, amigos, colegas de profissão e admiradores compartilharam palavras de encorajamento, frases inspiradoras e lembranças emocionadas de momentos em que foram tocados por sua arte ou por suas palavras. No entanto, poucos dias após a primeira cirurgia, as complicações começaram a se intensificar. O que inicialmente parecia ser um procedimento delicado, mas controlado, rapidamente evoluiu para um quadro grave. Maurício desenvolveu uma infecção abdominal, que exigiu uma nova intervenção cirúrgica. O corpo, fragilizado, passou a responder com lentidão ao tratamento. O sistema imunológico, já comprometido, não conseguia conter a infecção que se espalhava rapidamente. Os médicos optaram então por colocá-lo em coma induzido, uma medida emergencial para tentar estabilizar o quadro e dar ao organismo uma chance de recuperação. A partir daí, a batalha travada por Maurício deixou de ser apenas física e passou a ser também emocional, tanto para ele, que lutava em silêncio, sedado, em um leito hospitalar, quanto para os que o amavam e esperavam por sua melhora com o coração apertado. Durante esse período, as informações compartilhadas pela família continuaram sendo breves, porém honestas. Foi informado que houve necessidade de transfusões de sangue, que ele estava sob cuidados intensivos e que sua condição exigia atenção constante. As redes sociais, antes espaço de leveza, espiritualidade e arte, transformaram-se em um verdadeiro mural de preces. Milhares de seguidores começaram a postar orações, frases de esperança, trechos de seus e-books, lembranças de suas oficinas, homenagens tocantes e declarações de amor. Era como se, de alguma forma, todos quisessem devolver a Maurício um pouco da força e da luz que ele havia oferecido durante tantos anos. Era uma corrente de energia, alimentada pelo afeto sincero de quem via nele não apenas um artista, mas um amigo, um guia, um espelho. Apesar de todos os esforços da equipe médica e da corrente positiva que se formou ao seu redor, a infecção se agravou.
A debilidade do organismo, somada ao impacto da segunda cirurgia, reduziu suas chances de recuperação. Na madrugada do dia 2 de agosto de 2025, a notícia que ninguém queria receber foi confirmada: Maurício Silveira faleceu. A confirmação veio por meio de sua família, em um comunicado sereno e comovente, publicado em seu perfil oficial. O texto dizia que ele havia partido em paz, cercado de amor, e agradecia imensamente por todas as mensagens recebidas durante os dias de internação. A publicação encerrava com uma frase que o próprio Maurício havia escrito tempos antes: existem almas que brilham mesmo na escuridão. E às vezes, um simples sorriso ilumina tudo. A notícia de sua morte causou comoção imediata. Portais de notícia, programas de televisão, jornais e plataformas digitais noticiaram o falecimento com pesar, destacando sua contribuição para o teatro, para a televisão e para a formação de novos artistas. Personalidades como Theo Becker, Benny Falcone, entre outros, fizeram homenagens públicas, relembrando momentos vividos com Maurício e ressaltando sua generosidade, seu talento e sua fé inabalável na arte como instrumento de cura e transformação. Que vazio você deixa, irmão? Tinha muita vida pela frente, escreveu Theo, visivelmente abalado. A frase foi replicada por milhares de pessoas que, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, sentiam que haviam perdido alguém próximo. O velório, realizado de forma íntima, contou com a presença de familiares, amigos próximos e alguns colegas de profissão. Não foi uma cerimônia grandiosa, como as que costumam acontecer com grandes nomes da televisão, mas foi marcada por emoção, silêncio respeitoso e lágrimas discretas. Houve quem levasse cópias de seus e-books impressos, cartas escritas à mão, poemas inspirados em suas falas. Durante a despedida, uma pequena leitura foi feita com trechos de suas obras, escolhidos por seus ex-alunos. Um dos textos dizia: não tenha medo de recomeçar. Às vezes, a vida te leva ao fundo para que você descubra que sabe nadar. As palavras ecoaram entre os presentes como um lembrete de que, mesmo em sua partida, ele continuava ensinando.